E aí, pessoas, beleza? Tô de volta com mais um vídeo reagindo a tutoriais da internet, só que dessa vez eu peguei tutoriais do TikTok e um Reel do Instagram, porque parece mais ou menos o mesmo formato, né? Então o que eu vou fazer é reagir a alguns desses vídeos e fazer meu comentário. Eu, como maquiadora profissional, tenho uma certa experiência, né? Quase 9 anos de experiência aí. Portanto, eu tenho uma bagagem que eu acho interessante poder compartilhar com vocês. Principalmente para quem não tem tanta experiência, ou pode ser que veja todos esses milhares, milhões de tutoriais na internet e queira fazer igual, porque tá vendo um negócio ali que parece muito bonito e tal. Só que a gente esquece que, né, a maioria dessas coisas tem filtro e tudo mais. E que nem tudo na vida real é tão bonito quanto a gente vê na câmera. Então eu acho que esse é um aspecto muito importante também. E dar sugestões pra você de como você pode evitar certos resultados, como você pode melhorar. Esse não é um vídeo de crítica pessoal a ninguém, eu só vou falar da maquiagem. Então vamos ao primeiro. Nobody's gonna know. Nobody's gonna know. They're gonna know. How would they know? How would they know? How would they know? I can't. Oh my god. Eu acho esse áudio tão engraçado. Eu acho que tem tudo a ver também com o tutorial. How would they know? They're gonna know. Esse eu acho que é o típico caso, eu acho que esse é o caso mais exemplar de lindo na câmera do celular com 1000 filtros e boa iluminação e péssimo na vida real. Porque o que acontece? Eu sou uma adepta de aumentar a própria boca. Eu aumento pra caramba a minha boca. Quer dizer, não pra caramba, tá? Nada que se compare com as meninas feias. Mas eu aumento minha boca e eu acho sim que com a maquiagem há jeitos muito eficientes, eficazes de aumentar o tamanho do seu lábio, fazer ele parecer um pouco maior, sem deixar tão nítido assim que você realmente desenhou ele pra fora. Nesse caso aqui, a menina desenhou a boca dela, ela basicamente começou daqui. Então ela duplicou o lábio de cima dela, né, o lábio superior. Ela praticamente duplicou de tamanho e ao vivo vai ficar muito óbvio, porque se tem uma coisa que a maquiagem não corrige, é relevo. E todo mundo vai, principalmente quando ela estiver de lado, ver o relevo diferente da boca. Elas vão ver que toda essa parte que não é o lábio dela, que é onde nossa boca afunda, né? Porque aqui no arco do cupido, o que a gente faz? Afunda um pouquinho, tem um fundinho, e daí sai, e aí tem o lábio, tem um voluminho, e daí desce, tal, e é a boca, enfim. Quando a gente desenha tudo pra cá, vai ficar muito óbvio pra quem tá pessoalmente com a gente que a nossa boca tá aqui embaixo, porque o relevo natural vai causar alguma sombra se você não estiver perfeitamente de frente pra luz na vida real, e nem sempre na vida real a gente tá perfeitamente de frente com uma fonte de luz. Todo mundo vai conseguir ver, vai causar uma sombra no lábio dela e vai denunciar esse truque. Então, basicamente, ele funciona lindamente pra um vídeo que tem um filtro, né, como esse, mas não vai rolar pra vida real. Tá? Então, assim, eu imagino que seja mais uma coisa de humor, mas eu acho que tem muita gente que pode olhar pra isso aqui e levar super a sério. E ela até fez um truque que ajuda a amenizar isso, que é um truque que eu faço também com a minha. Só que eu não desenho tanto pra fora quanto ela, mas basicamente usar um tom de lápis mais escuro nas bordas, né, dar uma esfumada pra dentro, e aí usar um batom mais claro no centro e esfumar em direção a essa borda mais escura, e daí fica um gradiente, porque tudo que você escurece tem a impressão de estar pra trás, né, recede. Tá adicionando meio que uma sombra, e daí você tá dando volume onde você quer que tenha volume, então você tá conseguindo disfarçar esse topo aqui superior da boca, que se você só passasse uma cor clara ia ficar muito mais nítido, entendeu? Então é um jeito de disfarçar. Então mesmo se você quiser aumentar a sua boca, você pode fazer isso tranquilamente, não precisa fazer que nem ela, aumentar tanto assim. Dá pra aumentar de formas naturais, né? Fazer um tamanho que seja natural e usar essa técnica que ela fez da cor mais escura na borda e a cor mais clara no centro, as duas muito bem esfumadas. Mas eu diria desse tamanho, querida. They're gonna know. Ok, agora nós vamos para o segundo tutorial. Esse é um tutorial completo.
vai acinzentar. Pode ter certeza. Beleza. Bom, quanto a esse tutorial, o que mais pega pra mim é a pele. Então, por exemplo, ela chega passando um monte de pump de uma base de alta cobertura direto de um lado do rosto e depois ela vai trazendo pra cá, mas aqui automaticamente já vai ficar com excesso de produto. Então é mais fácil você dosar e não chegar a colocar 2 pumps aqui e daqui querer espalhar pro resto do rosto, porque não vai dar um acabamento tão legal, entendeu? É claro que às vezes a gente exagera, eu sou culpada disso, super. Então, claro, a gente quer trazer o excesso da base, né? Se a gente exagera muito desse lado, trazer mais pra cá. Mas o ideal é começar sempre com pouco e tentar construir camadas, pra gente não acabar como ela, né? Tendo esse trabalho de ter que pintar tudo pra cá e é uma camada tão grossa de base que ela parece isso mesmo, que ela está praticamente pintando o rosto. Aí ela faz a coisa que é o que mais pegou pra mim, que foi passar esse corretivo claríssimo e num subtom completamente errado. Esse subtom pra ela, que tem essa tonalidade de pele super bonita, mais quente, eu tinha certeza que ele ia acinzentar ela. Pelo que eu consigo ver aqui nesse vídeo, ela parece ter um tom de pele oliva, dá um subtom oliva, que é o mesmo que o meu. Ou seja, a gente tem um subtom na pele que predomina esverdeado. E eu consigo ver porque ela tem uma mancha em volta da boca que é muito presente nas pessoas de subtom oliva. Não é uma regra tipo 100% correta, mas é uma observação importante pra fazer, porque às vezes em volta da boca de uma pessoa de subtom oliva dá uma esverdeada aqui, que é o que eu tenho, que é o que ela tem. Ela poderia corrigir essa escuridão aqui do mesmo jeito que ela poderia corrigir a olheira, que é o jeitinho que eu faço usando um corretivo pêssego. Meu favorito para fazer esse tipo de correção é esse aqui da LA Girl, é o Pro Conceal na cor Creamy Beige. Ele tem um tomzinho pêssego bem alaranjado, maravilhoso, que também não chega a ficar muito laranja, sabe? Porque ela não precisa usar um corretor, sabe? Que nem eu tenho olheira bem profunda, bem arroxeada, é bem parecido com ela, esse marrom arroxeado. E também tem essa mancha esverdeada em volta da boca. Então o que poderia ter acontecido aqui? Ela poderia ter feito realmente a base dela, pelo que eu tô vendo, o tom da base dela tá um pouquinho amarelado pra ela, mas tá mais próximo, então assim, tem como trabalhar a questão de base. Aí, aonde permanece um pouquinho escuro aqui e na olheira, ela poderia usar um corretivo desse e uma camada super fininha já ia super resolver o problema dela. E daí ela não precisa fazer todos esses 1000 traços com um corretivo ultra mega claro que só vai acinzentar o tom de pele dela, e foi justamente o que aconteceu, porque embora ela esteja com um acessório bem grosso aqui no pescoço, quando termina o vídeo, dá pra ver justamente que o pescoço dela está de uma cor e o rosto de outra. Acinzentou completamente, então foi meio que um mau negócio ela ter aplicado esse corretivo mais claro em tantos lugares. E foi pior ainda porque ela aplicou em volta da boca justamente onde ela tem essa mancha escura. Então ela adicionou uma cor mais clara que ia acinzentar ainda mais, e foi justamente o que aconteceu. Essa região já fica naturalmente acinzentada por causa da nossa manchinha, e daí ela vai e passa um corretivo quase que branco, né, em comparação à pele dela, vai acinzentar mais ainda, não vai corrigir aquele subtom. Você vai clarear o cinza, mas vai continuar cinza, entendeu? Também acho que ela faz um contorno grosso aqui, podia ter ficado bem mais leve, e ela também contorna as têmporas. Mas se você for ver, a linha do cabelo dela desce bastante aqui e a têmpora dela é bem fininha. Então, se a têmpora dela é fina, não tem nenhum motivo para ela contornar a têmpora, porque já é fina, entendeu? Já é uma têmpora curta. Então, o que você contorna, você diminui. Então, não veria motivo nenhum para ela querer rescindir ainda mais uma área do rosto dela que já é menor. Aí o esfumado dela, eu não entendi muito bem o que ela quis fazer no esfumado dela, porque ela escureceu, acho que ela tentou fazer um alongado aqui, que ela escurece aqui, mas ela escureceu só essa parte de fora, e dela colocou uma sombra preta aqui, então ficou um preto na pálpebra e um rabinho
avermelhado aqui no canto externo. Então o ideal seria ela trabalhar um pouco melhor com esse formato de olho dela. Talvez de início não alongar tanto o formato, eu deixaria pra fazer isso bem no final da maquiagem, sabe? Tipo, primeiro constrói o seu esfumado, depois pega a cor de transição e puxa ela pra fora. Mas no fim, sabe? Eu começaria com o formato arredondado e depois alongaria. Aí a gente vê também, eu acho que é uma questão muito importante pra gente perceber como que o contorno e o blush dela estão tão grossos aqui no rosto, né? Não tão uma coisa assim concentrada, fluida. Ela tá usando um pincel de pó, ela tá usando um pincel muito, muito grande para aquela região do rosto. Então quando a gente tá usando um pincel para aplicar pó, ele é maiorzão mesmo, ele é grande. Mas quando a gente vai aplicar blush contorno e a gente precisa de um pouquinho mais de precisão e leveza, o ideal é aplicar com um pincel um pouco menor, que seja de tamanho adequado para aquela região. Porque daí a gente não fica com essa faixa que ela ficou, né? Que ficou uma faixa assim muito clara de produto e, meu, tá exatamente no tamanho do pincel, inclusive. O próximo vídeo vai ser o Reel do Instagram. Corrigindo olheira com batom vermelho, sim. O segredo é usar muito pouquinho e espalhar bem para a camada ficar fininha. Aí é só usar um corretivo de boa cobertura e finalizar a pele com a tua base preferida. Prontinho. Prontinho, queridos. Eu acho muito engraçado esse vídeo porque ela fala é só aplicar bem pouquinho e daí justamente na mesma hora do vídeo, tipo, aparece um negócio vermelho. Não foi muito como esperado, mas é isso, né? Batom vermelho, principalmente batom líquido, caralho, é bem pigmentado, o negócio rende. Então, acho que ela tava pensando que 2 gotinhas não iam ser nada, né? 2 bolinhas, mas o negócio espalha, viu? O negócio espalha. Mas enfim, quanto ao negócio da quantidade, isso que ela aplicou não é exatamente pouquinho, mas assim, o conceito não tá totalmente errado, tá? Se você tem realmente uma olheira muito, muito, muito escura, não tá errado você corrigir com vermelho. Embora eu não recomende batom, principalmente batom líquido mate, não sei se o que ela tá usando é um batom líquido mate, mas eu não recomendo batom líquido mate, principalmente se for uma fórmula mais seca, porque essa é uma área muito sensível, a gente já tem mais ruguinhas, marquinhas, linhas de expressão, então se a gente não quer acentuá-las, o ideal é a gente usar menos produto possível. Eu, pessoalmente, prefiro usar laranja ao invés de vermelho. A maioria desses batons líquidos, a não ser que seja um vermelho claramente bem alaranjado, a maioria dos batons líquidos vermelhos tem pigmento azul. O pigmento azul é frio. Então, se você pegar um tom de vermelho que não é alaranjado o suficiente, que é um tom de vermelho frio, né, com muito pigmento azul, não vai adiantar muito, tá? Mesmo sendo vermelho, continua sendo um tom frio. O laranja é muito mais difícil de você esfriá-lo, né? É muito mais fácil você encontrar corretivos laranjas mais puros, então é muito mais simples de usar um laranja para corrigir. De qualquer maneira, se você olhar para o vídeo, veja só que ela não tem olheiras muito escuras, ela não tem uma olheira profunda, ela não tem uma hiperpigmentação severa. Eu tenho muito mais olheira do que ela e nem eu uso corretor vermelho. Eu poderia? Poderia, mas não tem necessidade. Parece que a olheira dela é um pouquinho azulada, ela tem pele bem clarinha e tal, parece que talvez seja um marrom meio azulado, já não tem como a gente ter certeza. Mas no caso dela, nada que um creamy beige ou uma camadinha do natural não façam efeito. Esse tipo de correção de cor com corretor colorido é muito exclusiva para manchas muito, 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 muito escuras e muito, 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 muito fortes. Caso contrário, você não precisa, só você conseguir um corretivo que tenha um tom levemente mais alaranjado que você consegue corrigir aquela mancha sem problema nenhum. Eu tenho certeza que ia sumir essa olheira e não ia ter nenhuma necessidade de colocar uma camada dessa de nada embaixo, né, de corretivo ou de batom. Também, uma outra observação que eu tenho é o jeito que ela espalha. O corretor colorido, como ele tem chance muito grande de interagir com a sua maquiagem, você precisa concentrá-lo apenas onde tem a descoloração, apenas onde tem a hiperpigmentação. Então precisa ficar muito preciso na mancha que você quer esconder. Isso com certeza aconteceu porque ela aplicou produto demais, então ela teve que esfumar para outros lugares. Mas o ideal é, se você for usar um corretor de cor, deixar só aqui no cantinho interno, onde a olheira costuma ser mais profunda, e não deixar ele vir todo contornar o olho dessa maneira. É desnecessário e depois vai dar muito mais trabalho
vale para cobrir. De certa forma, você teria uma olheira para cobrir com corretivo, mas agora você tem um batom vermelho para cobrir com corretivo. Então, você vai ter que provavelmente usar uma camada mais pesada de corretivo ali e, enfim, usar uma camada extra, porque vai ter que cobrir aquele vermelho. Então, qual que é o ponto, entendeu? Então, por isso que a gente tem que fazer a correção de cor de maneira muito precisa, muito certinha e com a quantidade totalmente adequada. A intenção é neutralizar a olheira e não deixar a olheira vermelha. Eu até indicaria, sei lá, com um pouquinho de pó, porque um produto molhado com outro produto molhado, eles vão se misturar e há grandes chances da sua olheira ficar rosada, porque misturou o vermelho com o tom da base e quando você mistura, dá um rosinha claro. Geralmente, todas as manchas que acinzentam na nossa pele, que você olha, tipo, minha olheira tá meio com cinza claro, ou minha mancha aí volta meio cinza claro, praticamente todas elas podem ser corrigidas com corretivo pêssego alaranjado. Não aquele pêssego salmão, tá? Que é mais rosado. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Se vocês puderem me deixar sugestões de vídeos que vocês gostam, por favor, estamos aceitando. E eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa com esse vídeo, que tenha ajudado em algo. Beijos e até a próxima!